Então hoje nós vamos estudar o Salmo 105. Esse salmo é bonito, é lindo, mas muito lindo mesmo. Esse é um salmo que você se sente leve, porque é um salmo que fala das obras de Deus, as obras de Deus sobre o povo dele, antes do Egito, no Egito e no deserto. Desde a Mesopotâmia, quando começou o povo de Israel na mente de Deus, já começou ali. Claro que a mente de Deus começou bem antes, né? Mas ao chamar Abraão, ele já estava formando a nação de Israel. Até chegar em Canaã, as peregrinações nas nações, por exemplo, entre os filisteus, no próprio Egito. Depois, quando veio a fome, eles foram para o Egito. Como Deus abençoou o povo, e na saída do Egito também obras maravilhosas. No deserto, como Deus sustentou, cuidou, e na entrada para a terra de Canaã, Deus abençoou muito a nação de Israel. Então, as obras de Deus, nós vamos estudar as obras de Deus antes do Egito, no Egito e depois do Egito. É o Salmo 105. Esse salmo ele tem uma curiosidade que é difícil não ter isso na palavra de Deus. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, que Deus fala da nação de Israel, ele lembra o povo do pecado do povo. Ele sempre está lembrando: com mão poderosa tirei vocês do Egito, mas vocês foram desobedientes, coisas assim. Deus sempre está falando, não jogando na cara, porque Tiago nos fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele nos dá e nada lhes impropera. Esse verbo improperar quer dizer lançar na cara. Deus não joga nada na cara. Deus fala a realidade. Mas nós sentimos quando Deus está falando de algo que Ele fez, e quando Ele chama a atenção de Israel para ter uma vida pura, parece que Deus está sempre lembrando dos pecados. Deus não está errado nisso, claro que não, mas nesse salmo Ele simplesmente não quer fazer isso. Ele só quer falar das obras maravilhosas dele. Esse é um salmo bem curioso, porque ele foi escrito por Davi quando a arca foi recuperada. Vocês lembram que a arca ficou na casa foi para os filisteus, na verdade, depois foi para a floresta, foi para a casa de Obed-Edom, e depois ela vai para a terra de Israel. Inclusive, Davi chega dançando, e a esposa dele, a Mical, ela repreende Davi. Parece que ela fica meio enciumada, né? Porque ele estava dançando e as mulheres cantavam versinhos sobre Davi, sobre as vitórias de Davi. E Davi coloca essa arca na casa do Senhor, antes do templo, evidentemente, na casa do Senhor. E aqui entra a participação de Asaf. Pela primeira vez, Asaf é contratado ou designado para ser um dos chefes dos cantores. Ele seria um homem que faria muitas músicas, algumas delas estão registradas nos Salmos, e ele que dirigiria os outros músicos, os corais, ele que organizaria. E ali também Davi ordena ou designa porteiros para a casa do Senhor, mesmo que não era o templo, mas era a casa do Senhor, deveria ficar ali protegida.
até da criançada, né? De entrar na casa do Senhor e começar a mexer nas mobílias. Então a casa do Senhor teve uma atenção especial. E é nesse contexto que está esse salmo. Nem sei se a gente vai conseguir estudar todo ele, não tem pressa, né? Mas vamos ver até o Egito, como Deus guiou e como foram as obras de Deus, dos versículos 1 a 15, mas dos primeiros 3 versículos, vamos ver os convites de Deus aqui. O povo é convidado a louvar a Deus. Então vou pedir para, hoje vai ser aqui a ala do meio. A Tânia pode começar, versículo 1, depois a Silvânia e depois a Dudinha. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai, salmos, narrai todas as suas maravilhas. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então é um convite para louvar a Deus, invocar o nome de Deus, um convite para cantar mesmo, para lembrar das maravilhas que o Senhor fez, em forma de histórias, e é também para gloriar-se no Senhor e ter um coração alegre. Esse é o convite que Davi faz, ou Deus está fazendo para o povo. O povo também é convidado para lembrar as obras do Senhor, os feitos de Deus. Então, os versículos 4, 5, 6 e 7. A pequena ali vai ler, quem que é? É a Ana? Vai ler? Então, versículo 4, depois o Tiago, a Aline e o José. Você vai ler, Ana? Não? Então, o Tiago, versículo 4. Buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós descendentes de Abraão, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. E o Neto, pode ler o 7? Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. O convite continua para o povo de Israel se lembrar daquilo que o Senhor fez. Eles têm que buscar o Senhor, buscar o poder dele e buscar sempre a presença dele. O povo também tem que se lembrar do que Deus falou através da lei e sempre repetindo a lei. O povo é convidado a se lembrar das promessas que Deus fez para Abraão quando ele chama desde lá da Mesopotâmia, de Ur, dos caldeus. E também o povo tem que lembrar que o Senhor vai enchendo toda a terra da palavra dele. E ele quer fazer isso através da nação de Israel. Então o povo é convidado para lembrar das maravilhas do Senhor. O povo também é convidado para se lembrar da aliança que Deus fez com eles. Então aqui é o versículo 8 até o 11. Então o Darcy e o João Tonini, 8 e 9. Depois o Joãozinho e a Idene, 10 e 11. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que pegou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Ele o firmou como lei para Jacó e aliança a Israel para sempre. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, a promessa de Deus para Abraão era uma promessa com vários presentes, na verdade. Porque ele fez a promessa de que daria uma terra, daria trono, porque mesmo sem ter reinado, Deus já tinha prometido um trono para Israel. Deus daria um libertador, que seria o Messias, e Deus daria os decretos, a palavra de Deus
sendo renovada na vida deles. Então são muitas promessas que Deus faz e todas elas Ele empenhou essas promessas, Ele colocou o nome dele com um representante, e esse representante era Abraão, é claro que é Moisés também, Isaac, os patriarcas de modo geral, mas era para o povo sempre se lembrar. Então, meus irmãos, até aqui o que nós vemos é uma necessidade que nós também temos de lembrar dos feitos do Senhor. Como que a gente lembra dos feitos do Senhor? Como que nós, com uma mente tão fraca, não importa quão boa seja a sua memória, não importa, você se esquece das bênçãos do Senhor. Simplesmente você não consegue guardar um relatório de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos uma tendência sempre de olhar e nos preocupar com certos assuntos, como o irmão dirigente falou, que parece que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Ele foi bonzinho, né? Um pouquinho de ansiedade. Nós temos muita ansiedade. E elas tomam conta do nosso coração de tal forma que a gente começa a esquecer de agradecer ao Senhor, de lembrar das bênçãos do Senhor. Por mais que eu tente, por exemplo, eu anoto os meus, não só os meus, mas os pedidos de oração, meus e de muita gente, de muitas situações. Mas começa a ficar muito grande. E quando vai respondendo, eu simplesmente vou apagando. Eu agradeço por um tempo, depois eu apago aquilo. Mas quantas coisas que eu já apaguei que eu não lembro mais das bênçãos do Senhor. Mas eu não acredito que Deus quer que eu me lembre cada coisa. Eu me lembro um pregador que ele se apresentou dizendo que ele tinha, nem sei quantos dias, tá bom? Mas ele falou, eu tenho 35 mil dias e tantos. Poxa, ele guarda cada dia. Ele falou que ele tomou um propósito na vida dele por causa daquele versículo. Ensina-me a contar os dias da minha vida. É assim o Salmo. Parece que tem um versículo assim, né? Então ele tomou como propósito. Bom, eu nunca fiz isso, não pretendo fazer, mas as bênçãos do Senhor, eu prefiro pensar, são incontáveis. Mesmo que eu me propusesse a escrever todas elas a partir de agora, eu não saberia, porque eu teria que ficar só escrevendo, porque eu não tenho noção de quantas bênçãos Deus está despejando na minha vida, quantos assuntos que Ele está resolvendo para mim, e eu penso que não, quantos atos de proteção na minha vida. Ele está me livrando de tantas coisas físicas, emocionais, espirituais, que eu não sabia, que eu não sei. Então eu prefiro ficar em dívida quanto a isso, ou seja, eu não sei contar as bênçãos do Senhor, mas eu agradeço muito, porque Ele sabe contar. Ele sabe contar cada estrela, tem todas elas por nome, e a gente não tem uma cabeça dessa, né? Deus é todo sábio. Mas vamos lembrar de modo geral das bênçãos do Senhor. O povo é convidado para lembrar do cuidado de Deus quando estava em terras estranhas. Sim, o povo de Israel, na pessoa de Abraão, esteve em terras estranhas. Abraão mentiu, vocês lembram? Isaac também mentiu para proteger as esposas deles, mas Deus protegeu. Em todo o tempo Deus estava protegendo enquanto eles estavam andando pelas terras dos filisteus, dos amorreus, todo aquele povo de Canaã. Então nós vamos ler os versículos 12, esse vai ser o João Marcos, daí 13 e 14 o casal Jonas e Val, e 15 a Deise. Versículo 12. A filha do Arão, quando eles ainda eram poucos,
um punhado de estrangeiros em Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Não permitiu a ninguém que disse, por amor de Deus, a quem derroteis. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Eles eram em pequeno número. Vocês lembram, no registro bíblico, pode ser 2 para menos, 2 para mais, tem uma diferença entre Atos e o Velho Testamento, não tem problema, mas o povo de Israel foi para o Egito com quantas pessoas? 75 pessoas, não é isso? Agora, e quando eles estavam na terra de Canaã? Era muito menos, muito menos. Eles chegaram ali com Abrão, Sarai e Ló. E claro, tinha uma comitiva ali, os servos. Depois começaram a crescer, começou a crescer a família, né? Aí vem Isaac, depois nós temos uma família crescente. Mas o povo estava bem pequenininho. E aqui fala no versículo 12, eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Agora vocês pensam, numa terra cheia de guerreiros, numa terra cheia de gente poderosa, idólatra e perigosa até. Deus protegeu essa pequena família. Às vezes pessoas têm preocupação com os missionários, que eles estão em lugares bem perigosos. E, meus irmãos, um missionário não tem a mínima condição de se proteger, de nada, ele não pode se proteger. Se os povos que estão ao redor deles quiserem matá-los, eles matam, como já aconteceu. Eles não têm a mínima chance, humanamente falando. Mas é Deus quem protege, é Deus quem cuida dos servos dele. E Deus cuidou do povo de Israel, andando de nação em nação, de um reino para o outro, sem ter moradia fixa. Eles não tinham um local de adoração, mas por onde passavam, eles, duas coisas que eles faziam por onde eles passavam: cavavam poços e dava água. Inclusive isso trouxe até problema para Isaac. E montavam um altar. Sempre eles montavam um altar onde eles estavam, onde eles passavam. E Deus não permitiu que ninguém oprimisse esse pequeno povo. Deus é como se estivesse falando para os povos: não toquem no ungido do Senhor, ou naqueles ungidos. Não foi impressionante o que aconteceu com Abimeleque? Quando descobriu que Abraão, depois Isaac, me parece que Abimeleque é um título. Jonas, Joãozinho, vocês acham que é um título, Abimeleque? Não dá para saber, né? Muita coincidência, 2 Abimeleques, né? Então alguns falam que seria um título. Mas não é impressionante como 2 reis, descobrindo a mentira de Abraão, de Isaac, não matou esses homens? E ainda deu presente para eles e falou para ninguém tocar neles. Isso era a bênção de Deus, a proteção de Deus. Se nós fôssemos mais para frente, no relato, nós descobriríamos, na época de Jesus, não é um milagre, todo mundo do Império Romano e Grego, todo mundo tinha que adorar o imperador, mas Israel estava livre disso. Israel ficou livre, era a única nação no mundo que não precisava adorar o imperador. Então veja como que Deus protegeu esse pequeno povo, que se tornou um povo grande depois. Então até o Egito foi assim que aconteceu. Vamos ver no Egito agora, uma história maravilhosa, né? A história do povo de Israel no Egito. Então, o que Deus usou no Egito? Ele usou a fome para levar o povo até o Egito. Versículo 16, Ronaldo, pode ler? Fez vir fome sobre a terra e
cortou os meios de se obter pão. Deus fechou as torneiras, Deus cortou tudo. Todo mundo vai passar fome. Agora, Deus não é mau, a gente sabe disso, mas Deus permite certas situações para a glória dele. E ao fazer isso, ao deixar o mundo todo com fome de cereais, né, do alimento básico deles, isso forçou a nação de Israel, as 75 pessoas, a buscarem alimento em outro lugar. Versículos 17 até 19, Deus usa José para proteger o povo no Egito. Então, 17, 18, 19, irmão João Mendes, Zenita e Calel. Adiante Deus enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com leões, e a quem puseram em pé. Até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus usou esse homem, José. José, no final, quando se reconcilia com os irmãos, ele fala da culpa dos irmãos, mas ele fala, mas tudo bem, Deus estava por cima de tudo aquilo, e Deus estava orientando, até que se cumprisse a promessa, a profecia. Qual era a profecia? Que os irmãos e os pais se inclinariam diante de José. Então Deus usou a fome, antes disso, Deus usou a prisão de José, a venda de José, depois a prisão de José, por causa da mulher de Potifar. Deus usou os sonhos, fez o faraó ter sonho. Então tudo que aconteceu foi a direção de Deus. É um salmo para exaltar as maravilhas de Deus e como Deus dirigiu Israel. Assim também vocês, meus irmãos, vocês não podem jogar fora os eventos da vida de vocês, como se acontece com todo mundo. Não, Deus tem um propósito para cada um, para cada pessoa, e Ele está de uma maneira maravilhosa dirigindo as nossas vidas através de coisas boas, de coisas ruins, e por isso nós podemos nos identificar com esse Salmo 105. No versículo 20 a 23 agora, Deus usou uma coisa que eu detesto. Deus usou uma coisa que eu detesto, muitos de vocês detestam, para proteger o povo. Sabe o que foi? A política. Deus usou a política para proteger o povo de Israel. Versículo 20, o Rafa vai ler, daí 21 e 22 o Joãozinho e a Edene, e 23 o João Marcos. Vamos ver, versículo 20. Faraó mandou chamar José e o vernique na frente e abriu a porta da prisão. Constituiu o Senhor da sua casa administrador de todos os seus bens, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Então Israel chegou ao Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Canaã. Veja como que Deus usou o sistema político daquela nação para fazer com que José estivesse numa posição favorável para ajudar a família dele. E aqui no versículo 22 tem uma palavra para seu talante. Talante quer dizer vontade própria, o seu livre-arbítrio, né? Ou seja, Faraó fez do jeito que ele queria, ou seja, sujeitou todos os príncipes diante da sabedoria de José. Então José teve um cargo de confiança ali, ele teve um cargo político. Isso aqui para mim está muito longe de incentivar crentes a entrarem na política, né?
Pode até incentivar, mas tem que observar que no versículo 17 fala que ele foi, 18, né? Afligir os seus pés com grilhões e puseram-lhe fel no pescoço. Pode ir. Que ânimo, hein? Exato. Isso aí que o inseriu na política, né? Como Deus usou a prisão dele. É bem observado isso. No versículo 24 e 25, Deus usou para aumentar o povo a fertilidade. Então, a fertilidade do povo de Israel era algo impressionante. E Deus fez com que as mulheres fossem muito férteis e tivessem muitos filhos. Então, versículo 24 e 25, a Tânia e a Silvânia, por favor. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Pergunta para os irmãos, pergunta fácil, por que Faraó ficou, o novo Faraó, né? Por que ele ficou com medo do povo de Israel no Egito? Qual foi a explicação dele? Não dominar sobre eles. Não dominar sobre eles. Isso, por causa do número, né? Nasceu muita gente, então o povo teve muitos filhos e com isso aquele número assustou o Faraó. E eu digo para os irmãos, ele estava totalmente certo. Como um soberano da nação, ele estava totalmente certo de temer um povo crescendo dentro do seu povo. Quer dizer, como que eles iam se submeter caso eles quisessem se insurgir contra Faraó? Vocês precisam lembrar que eles não moravam na mesma terra que os egípcios, de modo geral. Eles moravam na terra de Gósen, que era uma terra onde eles tinham o pastoreio, né, dos animais, pasto e tudo mais, e eles poderiam estar tramando um levante, porque se eles estão dentro da própria cidade deles, de Mênfis, por exemplo, então daria para ficar de olho neles, mas eles eram um povo afastado, e aquilo poderia causar um grande problema civil na nação. Então o Faraó, é claro, como um rei, humanamente falando, a preocupação dele era totalmente ilícita. Bom, e a questão é que Deus não precisa de número, Deus não precisa de uma grande quantidade de pessoas, Ele mesmo pode destruir um reino se Ele quiser. No versículo 26 e 27, Deus usa Moisés e Arão para dar autoridade para o povo e para dar autoridade diante do Egito também. Deus usa Moisés e Arão. Versículo 26 e 27, então a Duda e o Tiago, por favor. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolherá. Isso. Por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Isso, a terra de Cã é a terra do Egito, né? O Egito é conhecido por dois nomes, Cã e Cuxi. Quando vocês olharem na Bíblia, Cuxi é Egito também. Então, Deus usa Moisés, Deus usa Arão para assustar o Egito. E como que Deus fez isso? Ele usa as pragas para enfraquecer o povo. Todas as pragas enfraqueciam o povo, porque cada praga estava ridicularizando um deus do Egito. E vocês vão notar aqui que ele cita 8 pragas. Ele deixa 2 de fora, tá bom? Mas já é suficiente para saber que Deus enfraqueceu muito o Egito através daquelas pragas. Então nós temos os versículos 28 até o 36,
nós vamos lendo e lembrando dessas pragas. Então a Aline até o João Toninho, por favor, cada um leia um versículo. 28. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim fulminou os peixes. Então, duas pragas aí, trevas e água de sangue. Sua terra produziu rãs em abundância, até os aposentos dos reis. Três pragas, não estão em ordem, tá? Essas pragas. Então, rãs. 31. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Duas pragas aí, moscas e piolhos. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante da sua terra. Até perdi as contas aqui. Então, a saraiva, né? Outras pragas. E o versículo 33, Jonas. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Falou ele, e vieram gafanhotos e purgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Tá aí, 7 pragas até agora e não a 8ª, né? Porque essa foi a 10ª praga. Ele cita 8 pragas aqui, então. Versículo 36. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então, no Egito, Deus cuidou do povo. Então, nós vimos antes do Egito, no Egito, e agora vamos ver no deserto como que Deus cuidou do povo também. Versículo 37, Deus preservou a saúde e a riqueza do povo para o deserto. Interessante isso aqui, eu confesso para os irmãos, é claro que eu já li igual vocês, mas eu não tinha reparado muito bem no versículo 37, uma parte dele, que é a última palavra, não havia um só inválido entre o povo de Israel. Então imagina, eles apanharam, eles tiveram privações de alimento, eles estiveram numa situação de grande risco, e a Bíblia diz que quando eles vão para o deserto, não tinha nenhum aleijado entre eles, não tinha nenhum inválido, não tinha ninguém que teve uma sequela tão grande daqueles anos de escravidão. Então isso mostra a provisão de Deus, o cuidado com o físico deles. 37, né? 36 já foi lido, né? 37, quem que vai ler agora? Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Então Deus preservou a saúde do povo e Deus preservou a riqueza do povo. Aliás, o povo saiu mais rico do que quando chegou. Então Deus proveu tudo para eles. Deus preservou o povo debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo também, durante todos os 40 anos. Versículos 38 e 39. Zenita e Calel. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido temor. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de touro e um fogo para os alumiar de noite. Então Deus cuidou do povo. Os egípcios agradeceram muito. Eles agradeceram a todos os deuses deles e mais a Jeová, porque o povo estava saindo, porque eles não aguentavam mais o povo ali, estavam com muito medo do povo de Israel ali. E Deus dá aquele sinaleiro para eles, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Eles poderiam ser guiados por aqueles sinais.
e também podiam confundir os inimigos através daquela fumaça. Versículo 40 e 41, Deus preservou o povo com pão e água. Eu vou dizer também carne, porque cita carne, mas de modo geral não foi carne, foi pão e água. Versículo 40 e 41, então o Rafael e o Joãozinho. Ele pediu carne e o Codor, Ele abriu a rocha e a água brotou, fluiu como um rio por aquele deserto. E o povo teve durante todo o tempo o maná, e todo o tempo o povo teve água também. Então Deus proveu. Notaram que não teve nem até agora, e não vai ter até o final, nenhum momento que Deus estava acusando o povo de algum pecado. Deus só quer que o povo lembre como Ele foi bom. Eu acredito que Ele quer que lembremos isso também, como Deus tem sido bom nas nossas vidas. Versículo 42, Deus preservou o povo com suas promessas no deserto. Idênito. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. É isso que protegeu o povo, as promessas de Deus. E o 43, Deus preservou o povo com alegria no deserto. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Eles cantaram, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam dançava, eles tocavam, e esse cântico foi tão importante, meus irmãos, de alegria, que esse cântico vai voltar a ser cantado no céu. Quando aqueles que vêm da tribulação, eles vão passar por um mar de vidro, lembrando o Mar Vermelho, né, no Egito, e eles vão passar cantando o cântico de Moisés, esse cântico que eles cantaram lá na passagem. Então vejam que Deus quer um povo que se alegre nos livramentos dele. Talvez você tenha muitos problemas, como eu também tenho os meus problemas, mas você não pode perder a alegria. E como que a gente faz para não perder a alegria quando a gente está ansioso, quando a gente está com tantos problemas? Lembrar das coisas que Deus fez. Nós sempre estamos olhando para o passado, mas não para olhar para os nossos pecados, para lembrar das coisas, das maravilhas que Deus fez nas nossas vidas. Isso quer dizer que daqui para frente Ele também vai cuidar. Ele nunca nos decepcionou e jamais vai nos decepcionar. Versículo 44 e 45, né, para acabar. Deus preservou o povo no deserto até a entrada em Canaã. Qual era o desejo de Deus? Agora pela primeira vez, não uma condenação para o povo, mas mostrando o desejo de Deus para que eles obedecessem a palavra do Senhor. Todas as coisas que Deus fez e faz por nós é para nós ficarmos motivados a obedecer ao Senhor. Então, versículo 44 e 45. Não lembro quem que leu a última. Quem que leu? Agora é a Tânia e a Silvânia. Obrigado. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos. Para que lhes guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Então Deus deu o trabalho dos povos. O que quer dizer que eles se apossaram do trabalho dos povos? Quando Deus expulsava o povo de uma terra, Ele dava para o povo de Israel as casas, as plantações, a urbanização daquela época, tá? Eles não precisavam se preocupar em arrancar mato, não, estava tudo preparado. O povo só chegou e morou na casa deles. Então, e essa é uma curiosidade de arqueólogos também. A nação de Israel parece que nunca teve estilo de casa. Nunca teve estilo de casa, porque ela só morou em tendas
E quando chegou na cidade, já tinha casa. Então era no estilo das casas que eles tinham, daqueles povos. Então a nação de Israel, ela não é conhecida por sua grande arquitetura, tá bom? Mas é conhecido por plantações, por muitas coisas, hoje em dia pela ciência e tudo mais. A arquitetura fica para outros povos, para Israel não. Deus deu tudo para eles do jeito que eles encontraram. Então Deus, as obras de Deus foram maravilhosas, até chegar em Canaã, até chegar no Egito e até chegar em Canaã de novo. E claro, depois desandou, né? Mas o desejo de Deus não era esse. Era para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Isso fica com uma advertência para você e para mim. Tudo que você precisava para caminhar com alegria, com confiança, Deus já te deu. Se você está obedecendo a palavra de Deus ou não, isso é uma responsabilidade sua. Da parte de Deus, foi tudo muito bem feito para você chegar até aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos lembrar, fazer esse exercício nas nossas vidas. Lembrar do que Deus fez por nós. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos. E essas bênçãos são um testemunho de que nós teremos outras vitórias na nossa vida. E também é um testemunho para nós guardarmos a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos gratos e a lembrarmos com alegria daquilo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.